Olá! Então, como eu falei para vocês, o algoritmo da bolha, o Bubble Sort, ele pode ser alterado de forma que, se os dados da sua lista já estão quase ordenados, ele se comporta muito rapidamente, ele é muito eficiente. Como que a gente pode fazer isso? É o seguinte, vamos lembrar o que faz o Bubble Sort. Ele percorre a lista múltiplas vezes, né? E a cada passagem ele compara todos os elementos 2 a 2 e se elementos adjacentes, se eles estão fora de ordem, ele troca aqueles dois e coloca na ordem correta. Se eles já estão na ordem certa, ele mantém. Se eles estão fora de ordem, ele troca, né? E ele vai percorrendo e trocando. Agora, se em uma das interações que ele percorre, se ele não faz nenhuma troca, ou seja, ele vai comparando 2 a 2 todos os elementos do vetor e chega até o final e não faz nenhuma troca, então significa o quê? Que o vetor já está ordenado. Então a gente já pode parar, não precisa fazer todas as outras interações. Então se a gente for lá no algoritmo da bolha e alterar para detectar esse momento em que ele não faz nenhuma alteração e já parar, daí a gente pode conseguir um grande ganho de desempenho nos casos em que a lista já está quase ordenada. Vamos abrir aqui o idle, vou abrir aqui o contatempos que a gente usou, né, e o algoritmo da bolha. Vamos criar um novo algoritmo aqui, eu vou copiar e a gente altera, que eu vou chamar de bolha curta, né? Então, nesse bolha curta aqui, que a gente termina antes da hora, eu preciso o quê? Eu preciso detectar, aqui é o momento em que ele troca, essa é a linha em que ele troca dois elementos assim, adjacentes, né? Eu preciso detectar se ele faz uma interação completa desse for aqui sem fazer nenhuma troca, né? Então, como que eu posso fazer isso? Antes do for, eu vou criar uma variável booleana chamada trocou, que inicialmente eu vou supor que não trocou. Então, vou falar trocou recebe false, né? E daí, quando ele executa uma troca, eu passo essa variável trocou para true, né? Então, o que acontece? Se eu chego aqui, ó, logo depois quando eu termino de executar esse for j aqui, nesse ponto aqui, se a variável trocou está valendo true, quer dizer que ele entrou nesse if e trocou. Se ele está valendo false, né, se está valendo false, daí o que aconteceu? Daí ele percorreu todos as iterações desse for mais interno aqui do j e não trocou nenhuma vez, então quer dizer que o vetor já está ordenado, então eu posso simplesmente terminar, fazer um return para sair desse bolha curta e não preciso fazer mais nenhuma interação desse i mais externo, né? Tem uma refatoração que a gente pode fazer, trocou igual a false, é a mesma coisa que falar if not trocou, né? Então, se não trocou, sai imediatamente, retorna, sai deste método e vai continuar a fazer o que tinha que fazer. Caso seja true, daí continua executando esse for, tá? Então, essa aqui é a melhoria que a gente pode fazer. Vamos agora testar para ver que isso está funcionando e se realmente tem alguma mudança aqui. Então, vamos abrir o nosso contatempos, né, e vamos fazer essa melhoria. Primeiro, eu quero fazer uma otimização, uma refatoração, na verdade, que me sugeriram. Aqui eu estou inicializando essa lista totalmente com 0 e depois eu percorro ela colocando os elementos aqui aleatórios, mas eu posso gerar ela já com os elementos aleatórios. Basta eu copiar esse random range e colocar aqui no lugar do 0. Então, o que ele vai fazer é, para todas as vezes aqui, para todas as iterações desse for, ele vai calcular um número aleatório inteiro e daí a lista fica muito mais, o código que gera ela fica muito mais conciso, tá? Então, vamos só testar que está funcionando isso aqui. Então, o contatempos, vamos aqui executar. Eu vou criar uma nova instância do contatempos. Eu vou fazer c ponto, o método se chama lista aleatória, né? Lista aleatória de tamanho 300. Olha, ele funciona, ele está gerando uma lista aleatória, tá bom? Então, vamos agora aqui para comparação, tá? O que mais a gente tem que fazer? Primeiro, eu estou gerando no momento só uma lista aleatória, né? Mas lembra que eu falei que esse bubble sort curto, ele funciona bem quando a lista está quase ordenada. Então, vamos criar uma lista quase ordenada. Então, eu vou chamar de lista quase ordenada.
também vai receber como parâmetro o tamanho da lista. E daí, primeiro, deixa eu ver, eu vou criar uma lista completamente ordenada, fazendo, ó, se eu fizer isso aqui, x for x in range de n, daí ele vai fazer uma lista que vai conter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, porque o conteúdo vai ser igual ao índice, né? Ó, ele vai de 0 até 99. Então, essa aqui é uma lista ordenada. Agora, eu quero uma lista quase ordenada, né? Então, eu vou colocar um elemento fora de ordem. Então, eu vou colocar, sei lá, em algum lugar da lista ali, eu vou colocar um menos 500, né? Para ficar bem fora de ordem. Agora, qual lugar da lista? Eu podia colocar um lugar fixo, tipo na primeira posição, mas na primeira posição não, porque ia ficar em ordem, né? Tem que ser lá, no começo da lista. Então, como eu não sei o tamanho da lista, eu vou pegar proporcional ao tamanho, no primeiro décimo. Então, vai ser aqui o n dividido por 10, com divisão inteira, n dividido por 10. Estou pegando o resto da divisão inteira de n por 10, ou seja, no primeiro décimo ali da lista, eu coloco um menos 500 só para ter algum número fora de ordem, e aqui return lista, né? Então, deixa eu ver se está funcionando isso. Então, eu quero criar uma lista quase ordenada, né? Então, vou fazer aqui c recebe conta tempos e c.lista quase ordenada de tamanho 100, por exemplo. Ó, ela está de 0 a 99 e apareceu o menos 500 ali, numa posição ali 10, né? Então, é isso que eu queria. Aqui temos uma lista quase ordenada. Tá. Então, agora vamos alterar aqui, já criei minha lista quase ordenada. Ó, aqui eu tenho a comparação do bolha, mas vamos agora comparar o bolha curta, tá? Que a gente quer ver se o bolha curta melhorou. Então, aqui é bolha curta. E eu vou falar que essa primeira comparação aqui é com... Vou dar um print. Aqui, ó. Comparando com listas aleatórias. Tá? Então, comparando com listas aleatórias, agora vamos copiar isso aqui e vamos fazer a comparação com a lista quase ordenada. Então, vou trocar aqui, comparando com listas quase ordenadas. O bola curta, a seleção direta, agora eu tenho que criar as novas listas, né? Então, lista 1 vai receber self.lista quase ordenada de tamanho n. E o lista 2 vai criar um clone da lista 1. Opa, esse é o jeito de criar um clone. Pronto. Então, e aqui acho que a gente não precisa mudar nada, né? Ele pega o tempo antes e depois, executa o bolha curta com a lista 1, antes e depois eu executo seleção direta com a lista 2. Então, vamos ver agora como eu vou botar aqui uma quebra de linha para facilitar a leitura. Pronto. Vamos executar uma vez esse compara, ver se está certo, se eu cometi algum erro aqui. Então, primeiro C recebe conta tempos e daí C.compara. Compara tem que passar o n como parâmetro, vamos começar com 1000. Lista de tamanho 1000. Então, vejamos, ó, bolha curta demorou, com lista aleatória, 0.15 segundos, e o seleção direta demorou 0.08, mais ou menos metade do tempo ali do bolha curta. Já comparando com listas quase ordenadas, o bolha curta demorou 0.02, né? E o seleção direta é 0.07. Então, aqui o bolha curta conseguiu ser mais do que 3 vezes mais rápido do que seleção direta. Então, realmente, o bolha curta aqui conseguiu ser, com essa lista quase ordenada, conseguiu ser muito mais eficiente. Vamos comparar umas listas de tamanho maior. Compara de 5.000. Vamos ver aqui, comparando com listas aleatórias. Bolha 3.6, seleção direta, ó, seleção direta é bem mais rápido, mas com listas quase ordenadas, ó,
o bolha curta em 0,4 segundos conseguiu ordenar a lista de 5.000 elementos, seleção direta demorou 1,5 segundos. Então, de novo, esse padrão aí de mais de 3 vezes mais rápido. Tá? Então, realmente a gente encontrou uma forma de otimizar o algoritmo do Bubble Sort, que com listas quase ordenadas ele se comporta melhor aí do que o seleção direta, né? É interessante isso. Quero mostrar para vocês aqui um site bem interessante, que é esse site do Nicolas André. Esse site aqui, que ele fez a implementação em JavaScript, portanto roda dentro do seu navegador web, de vários algoritmos de ordenação. Então, tem aqui, deixa eu aumentar a imagem um pouco, tem aqui, ó, o algoritmo de inserção, seleção, o Bubble Sort que a gente viu, tem outros algoritmos aqui mais eficientes, mais sofisticados também, e aqui diferentes tipos de vetores, aleatório, quase ordenado, na ordem inversa, com poucos repetições e assim por diante. Daí você pode executar um específico ou você pode botar o execute all aqui. Vou botar o execute all e a gente vê todos os algoritmos executando, né? Em particular aqui tem o Bubble Sort, aqui a seleção direta, a gente vê os algoritmos. Aqui nesse caso a seleção direta conseguiu, essa implementação não é tão boa, né? Então está demorando bastante. Já esses algoritmos aqui que a gente vê mais sofisticados, ó, o Quicksort ele é bem rápido, foi o mais rápido de todos aqui neste caso. Tá? Então eu queria deixar de lição de casa para vocês uma coisa interessante, vocês darem uma olhada nesse algoritmo Insertion Sort ou inserção direta, ler a descrição do algoritmo inserção direta e daí tentar implementar em Python esse algoritmo aí da insertação, que a gente vai ver que é um algoritmo interessante e não é muito difícil de implementar. Eu quero que vocês executem esse algoritmo e daí execute um teste automatizado para garantir que está certo a implementação do seu algoritmo. Tá? Então, eu vou pensar agora em fazer testes automatizados para os algoritmos que a gente já implementou. A gente volta daqui a pouco.